Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 82ª aula online da nossa escola bíblica. Estamos online, vamos permanecer assim. Eu vejo como bênção para nós podemos assistir na hora que nós quisermos e pudermos. Então, que você possa também, na hora que você estiver aí um pouco mais folgada, você possa pegar a escola bíblica e estar assistindo este vídeo, curtindo, compartilhando. Nós precisamos aprender esta palavra gloriosa. Por quê? Para que nenhum vento nos leve. Nós temos que andar pela palavra e nós estamos aprendendo a palavra, né? Então, todos os domingos estamos aqui das 9 até as 9h30, mais ou menos, é o tempo que nos permite, né, a gravação para colocarmos no YouTube. Então, estamos aqui estudando a Bíblia minuciosamente. Então, nós estamos falando sobre o livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos no assunto de julgar, né? Paulo está falando sobre julgamento, não devemos julgar as pessoas porque seremos julgados da mesma forma. Então, isso é muito forte, né? E isso é muito contundente para a nossa vida. Então, nós vamos continuar aí a partir do capítulo 3, do verso 6, a carta de Paulo aos Romanos. Então, vamos lá. Versos 7 e 8. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venha bens. A condenação destes é justa. Então, se eu peco bastante, isso deixa evidente a verdade de Deus. Estou demonstrando o feito que não é para agir, e se me arrependo, maior será o meu testemunho. Então, o que acontece com a palavra de Deus? A palavra de Deus põe luz nos nossos pecados. A palavra de Deus mostra o quão pecador nós somos. Por quê? Porque a palavra de Deus fala uma coisa e nós fazemos outra. Então, quando Paulo diz aqui, quer dizer que se eu pecar bastante, o que acontece? A verdade de Deus vai ser mais clara ainda. Mas isso prejudica você, que se não se arrepender, você vai ser condenado. Então, Paulo está falando que quando eu me arrependo dos meus pecados, na verdade, o meu testemunho é muito maior. Então, se quando a mentira de alguns judeus tornou a verdade de Deus mais evidente, então por que seria errado eu mentir? Paulo diz que temos pensamentos errados. Não é assim o julgamento de Deus, que é justo. O mal sempre vai trazer o mal. O juízo de Deus vai ser derramado sobre todos, sem exceção de ninguém. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Esses questionamentos que Paulo levanta fazia sentido naquela época e para nós hoje também. Vou pecar bastante, sou novo e me converto depois. Gente, eu como pastora, como aconselhadora, como conciliadora, olha, eu já ouvi muito isso. Pastora, agora não, é cedo ainda, eu tenho muito que aproveitar. E nós temos testemunha de que esse tempo chegou mais cedo do que ela esperava. Quando nós estávamos ali no Santuário do Boqueirão, morreu uma moça que ela foi convertida durante muito tempo, depois saiu fora dos caminhos do Senhor e ela acabou morrendo baleada num bar perto ali do santuário. Todos nós que estamos ali há algum tempo lembramos disso. Foi muito triste, muito chocante. Morreram outras pessoas, mas ela, a gente fala porque era conhecida. Então o tempo dela chegou. E ela dizia isso, que ainda era cedo. Ela tinha muito que aproveitar. Tomara Deus que quando tudo estava acontecendo, ela teve tempo de se arrepender. Né? Num relâmpago, num lapso ali, né? num parar rapidinho,
ela teve tempo de se lembrar que o tempo de Deus estava chegando para a vida dela, porque ela conhecia a palavra. Então, as pessoas falam isso e que você possa combater isso. Não, não. O tempo de Deus é agora, é hoje, é nesse momento. Né? Não sabemos daqui a um minuto o que vai acontecer na nossa vida. Eu posso estar aqui fazendo essa escola bíblica com você e morrer aqui agora. Né? Então, eu tenho que estar focada na minha salvação. Então, todos os homens estão na condição de pecadores. Romanos 3, verso 9 e 10, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, quanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como que está escrito? Não há justo nenhum sequer. Isso é palavra de Deus. Você é pecador. Ai, pastor, a senhora está profetizando isso na minha vida? Não. É a palavra de Deus que diz a nossa essência ali, nós nascemos com o pecado. E temos que correr o tempo todo para não sermos contaminados por esse pecado. Para não sermos julgados por Deus, termos a condenação por causa do pecado. E como fazemos isso? Nos arrependendo. Então, Paulo agora trabalha conclusões em tudo que ele falou. Quando ele fala nós, ele fala a judeus, porque ele era judeu. As vantagens, somos melhores que os pecadores? Paulo fala no Antigo Testamento para demonstrar o que ele está falando. Ele fala ali no Salmos 14, verso 1 a 3, que fala sobre não haver um justo sobre a face da terra. Então, Paulo está preparando o terreno para inserir a justificação pela fé. Por obras, ninguém consegue ser bom, tanto os judeus como os gentios. Eu falo sempre, nós não somos salvos por obra. Tem muitas igrejas pregando isso. Olha, faça isso, faça aquilo. Mas ele é muito bom, ele ajuda os outros, mas não tem salvação. Se ele não tiver fé em Jesus Cristo, as obras dele não serão vistas. Então, nós somos salvos pela fé. As boas obras são consequências de andarmos com Deus, pela palavra de Deus, é o nosso testemunho. Entendeu isso? Romanos 3, 11 e 12. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que forte isso que Paulo diz. Paulo fala de depravação. Nós nascemos nesta condição de pecadores. Fazemos o que é errado desde a infância. A natureza pecaminosa está em nós. Então Paulo mostra que não era coisa nova que ele já estava falando. Isso já foi citado lá no Salmo 14, né? Como falamos ali de 1 a 3, no Antigo Testamento. Então, Paulo está falando para judeus e para gentios, aqueles que não são judeus, mas estão atentos à palavra para poderem se converter. Então, verso 13 e 14, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Então Paulo cita agora Salmos 5, verso 9, e o 140, verso 3, o 10º, verso 7. Então ele agrupa essas citações todas para demonstrar a situação dos pecadores desde o Antigo Testamento, para deixar claro para aqueles judeus que estavam combatendo ali ao que Paulo estava dizendo. Então eles vão deixar bem claro, Paulo deixa bem claro que isso está na lei. Então eles têm que cumprir agora com Jesus também. 15, 18. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então ele está citando aqui Isaías 59, 7 e Salmos 36, 1. Paulo toma situações do Antigo Testamento para falar que os judeus tinham sim esse comportamento.
Os gentios todos sabem que já tinham esse comportamento, mas os judeus faziam vista grossa sobre o pecado, porque se achavam privilegiados. Desculpa. Eles achavam que não eram pecadores, né? Que eles eram maiores do que os gentios, eram privilegiados, né? E Paulo deixa bem claro que isso não está. Eles têm os pés rápidos para o pecado, para derramar sangue, para a vingança. Então Paulo esclarece bem para eles. Então os judeus não são exceções, né? Paulo quer deixar bem claro isso. 19 e 20, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então tem gente, presta bem atenção no que eu estou falando, tem seitas que estão pregando isso, que você é salvo pelas suas boas obras, pregando a lei, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso é pecado. Se eles cumprirem 100% da lei, eles são salvos, mas a Bíblia diz que eles jamais vão conseguir. Por quê? Porque tem essência do pecado dentro de si. Então, cuidado. Pessoas estão falando coisas erradas para você. A nova aliança, isso tudo é muito diferente. Então, é isso que Paulo está explicando para os judeus aqui. E para os gentios também, estão todos ali ouvindo essa palavra. Então, a lei traz a ideia de que quem pratica esses atos é culpado. Né? A lei mostra a nossa culpa, o nosso pecado, que atinge todos igualmente. Ninguém será justo diante de Deus pelas obras, pois são más. A lei revela o quão maligno nós somos. Ninguém consegue cumprir 100% da lei. Por isso não dá para ser justo com obras da lei. Entendeu bem? Agora Paulo vai falar da justificação pela fé em Jesus Cristo. Olha que lindo isso. Verso 24, 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha que lindo, traz Paulo o foco dessa carta aos Romanos. A justificação pela fé. Esse é o propósito de Paulo, de explicar para aquele povo ali em Roma, de que eles não são justificados pelas obras, eles não têm salvação pelas obras, mas ele tem salvação pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo coloca, né, aqui no seu lugar, todos no mesmo pote, né? Os que são justificados por Deus mediante a fé. A obediência nunca é 100%. Então não vai existir a diferença de judeus e gentios. Estão todos no mesmo aprisco, né? No mesmo lugar. Mas agora ele indica, após a entrada de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, Jesus traz uma obra diferente. O que constava na lei, pelos profetas, a vinda de Jesus, o Messias, ela vai ser a grande chave do derramamento da justiça de Deus sobre todo e qualquer ser humano. A boa notícia é que existe alguém que pagou pelos nossos pecados, podendo receber o perdão pela fé para todos os que creem. Não é para qualquer um. A fé, a justificação, vai vir para todos aqueles que creem em Jesus. Então não é todo o caminho que leva a Deus. Só vai levar a Deus aqueles que creem em Jesus Cristo. Então Jesus é anunciado a todas as nações. Mas não são todos que se convertem, porque não são todos que têm fé.
Por isso que nos cultos, às vezes você acha muito maçante, muito cansativo, nós sempre falamos, olha, você que ainda não aceitou Jesus, olha, você que está fora do caminho de Jesus, porque sem Jesus não existe salvação. 23 e 24, pois todos que pecaram carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é o seu dinheiro que vai trazer salvação para você. Não é as cestas básicas, o alimento que você doa que vai trazer salvação para você. É mediante a redenção que há em Cristo Jesus, por sua graça. Então carecem, todos precisam, né? Judeus e gentios, para a transformação das suas vidas, justificados gratuitamente. Eles não têm que pagar nada, nenhum preço para fugirem da condenação de Deus. Deus justifica e perdoa. Então, a redenção no Novo Testamento, Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Cristo na cruz, compra para uma vida de nova liberdade. A pessoa que era escrava do mundo, recebemos gratuitamente sem merecermos, mas por causa de Jesus, não por ser judeu ou por causa da lei. Então, veja bem essa diferença, Paulo deixa bem claro. Né? É só nós entendermos isso. Romanos 3, 25, 26, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a propiciação, lembra aquele propiciatório, aquela tampa da Arca da Aliança, o sangue de um animal era ali jogado uma vez por ano para perdão dos pecados. Então, Paulo está fazendo uma comparação de que agora o sangue de Jesus é usado como foi no Antigo Testamento. Agora não precisa os animais, Jesus fez isso para todo sempre. Então nós recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. Outra, através desse ato de Jesus, Deus nos perdoou mediante o sangue de Jesus Cristo. Então, o ato de Jesus, ele tratou não só os pecados após a sua vinda, mas todos os pecados cometidos antes também foram perdoados. O sacrifício de Jesus tem ação no tempo atual e no passado também. Então, o sacrifício no Antigo Testamento, os animais já apontavam para o sacrifício de Jesus. Os profetas já falavam isso no Antigo Testamento. Então, temos que crer em Jesus. Somos justos pela fé e não pela lei. Então, Romanos 27, 29, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Paulo fala de novo. Jactância é orgulho, glória, soberba. Ninguém pode se orgulhar. É pela fé. Os judeus se orgulhavam de ser judeus, batiam no peito. Eu sou judeu, eu sou mais que você. Então Paulo diz aqui, não é nada disso, a glória não é sua. Então, qual o meu mérito? Eu não tenho mérito nenhum, né? Não sou nada, sou pecador, pequeno. Mas na salvação é pela fé. A salvação é para a glória de Deus. Não é salvação por lei, por obras, mas pela fé. Paulo fala de novo. 29 e 31, é porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei.
Então, Paulo quebra o argumento de que os judeus eram melhores, mas ele diz aqui que eles eram iguais aos gentios e judeus, um só. Nós vamos passar para o capítulo 4, e nesse capítulo 3, 2 e 3, Paulo fala sobre os gentios e judeus igualmente culpados. Os judeus são indesculpáveis. Paulo fala do verdadeiro israelita, né, povo de Deus. Paulo responde objeções. Paulo diz que todos os homens na condição de pecadores, é essa a nossa condição. O judeu não é exceção, e a justificação pela fé em Jesus Cristo. Agora nós vamos entrar Abraão sendo justificado pela fé. O que acontece? Você pode falar, Abraão não foi circuncidado. Abraão vem antes de Jesus, vem antes das leis, vem antes de tudo, né? E como fica tudo isso? Romanos capítulo 4, versículo 1 e 2. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão foi justificado por obras? Não. Abraão foi chamado justo diante de Deus por causa de suas obras? Não. Então, verso 3 e 4, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Olha que lindo! Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Então, imputado é dado, creditado. Abraão creu em Deus e foi-lhe dado justiça, justificação. Recebeu fé de Deus para ser justificado. Paulo diz que Abraão não fez nada para receber isso. Se tivesse feito, não glorificaria Deus, seria por obras, né? E Abraão creu, teve fé, foi justificado por Deus. Em Gênesis 15, 6, diz assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Palavra de Deus, Antigo Testamento, lá no comecinho. Romanos 4, 5 e 6, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe será atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Lindo, né, o que Davi diz? O que trabalha, o salário é merecido. Mas o que não trabalha, mas crê em Deus, né? Agora no Novo Testamento, em Jesus. Abraão não fez nada. Receber de Deus, né? Para poder ter recebido salvação, né? Ele creu. O que ele fez foi receber a fé e usar a sua fé. A fé que vem para transformá-lo em justo. Davi também vai falar dessa graça que Deus dá independentemente das obras. Não depende de obras. Paulo quer deixar bem claro aqui, aqueles que faziam as obras, que era o que salva, a pessoa não. A salvação é pela fé. Paulo continua insistindo nisso. 7 e 8, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Está lá em Salmos 32, verso 1 e 2. Iniquidade são os nossos pecados. Homens pecadores são felizes quando são perdoados pela fé. Imputar é atribuir, é colocar sobre. Deus não atribui pecado ao pecador. A graça da justificação pela fé. Todos os méritos vêm do próprio Deus. Jesus transformou isso numa realidade. A fé que recebemos, nos arrependemos e somos perdoados por Ele. E nos transforma em justos, justos aqui como servos.
9:10, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, não lhe serão atribuídas? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Abraão foi o primeiro a ser circuncidado. Está lá em Gênesis, capítulo 17. O exemplo de Abraão se aplica a todos. Quando Abraão é chamado por Deus, Deus fala com ele e ele crê em Deus. Ele estava incircunciso ainda. Lembra da circuncisão? Que era ali, eles tiravam ali o prepúcio do órgão genital do homem. Então, ele ali, todos veriam, né? Saberiam por ali que ele era um judeu. Então, Abraão ainda não tinha sido circuncidado. A circuncisão vai acontecer. Abraão estava sem o sinal da aliança. Era incircunciso quando creu em Deus. Então, Paulo demonstra que Abraão é um exemplo para todos que são justificados pela fé. Deus falou com Abraão e Abraão creu naquela voz que ele ouviu. Nós estamos ouvindo a voz de Deus e estamos crendo. Porque às vezes nós ouvimos a voz de Deus e fazemos do nosso jeito, então não estamos crendo. Verso 11, 12. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, o selo era usado para demonstrar quem o enviou. É uma marca. Para demonstrar que ele era servo de Deus, que foi alcançado por Deus. Abraão é o primeiro que recebe esta justiça pela fé. Temos dois grupos alcançados pela justificação da fé: os circuncisos e os incircuncisos, isto é, todas as pessoas. O foco é a fé. Agora nós temos aqui a palavra de Deus dizendo: Abraão, pai dos incircuncisos, os que creram, quer falar dos gentios, e pai dos circuncisos que creram. O foco está no crer e não no sinal. Hoje não temos a circuncisão, mas nós temos o batismo. Mas a fé vem antes do batismo. A salvação não virá só pelas boas obras, é preciso crer em Deus, em Jesus, crer que necessita da graça de Deus. Então você percebe a necessidade do batismo? A circuncisão veio, a fé veio antes da circuncisão. Então a fé vai vir antes de descer as águas do batismo, mas devemos descer as águas do batismo. Romanos 4, 13 e 15, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé. Calcula-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas também não há lei, também não há transgressão. Então Abraão é chamado de pai da fé, e Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele se transformou herdeiro do mundo pela fé, propagada no mundo e não pela lei. Então, quando Paulo fala da lei, fala dos judeus. E se a lei é a base para ser herdeiro, servo de Deus, a fé não tem valor. A lei exclui a fé. O centro de aceitação de Deus é a fé.
Que homem seria 100% obediente a toda a lei? Não consegue. Somente Jesus conseguiu ser obediente a 100% da lei. Então, traria a ira todos os dias para si, porque estaria em desobediência a Deus. Seria injustificado pela fé diante de Deus. A lei traz condenação para mostrar e condenar o pecado. Deus não usa a lei para justificar alguém, ele usa a fé. A graça tira toda a transgressão, porque Deus perdoa e apaga a transgressão. Ele aplica a sua ira em Jesus. Então, toda a sua punição em Jesus. Então, a nossa dívida está paga. Pela fé, nós somos justos. Vamos parar por aqui. Nosso tempo já está acabando. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Curta, compartilhe, comente aí, tá bom? Que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. E estamos aí para o próximo domingo. Amém? Um beijo grande no seu coração.